Liderar pessoas já é difícil em uma empresa. Imagine liderar onde você não escolhe a sua equipe, não pode demitir com facilidade, sofre pressão política e ainda tem que entregar resultados para toda uma população. Hoje nós vamos falar sobre o tipo de liderança mais desafiador que existe. Liderança na administração pública. Seja bem-vindo ao JF Talks, o podcast da JF Cursos Online. E se você não me conhece, meu nome é Juliane Ferreira, sou consultora organizacional, especialista em gestão de pessoas. Se você acompanha o nosso podcast, você já entendeu uma coisa: liderar não é sobre cargo, é sobre responsabilidades. E ao longo dos episódios, nós viemos mostrando o quanto que a falta de estrutura na liderança causa de custos, retrabalhos, desgaste e também impacta toda uma equipe e os resultados de uma organização. Para bater esse papo, eu tenho aqui comigo hoje o Dr. Pedro Galhardo, advogado, ex-presidente da OAB, mestre em Direito e procurador-geral do município de Marília. Seja bem-vindo, Dr. Pedro. Boa noite. Eu que agradeço o convite, né? Agradecer a toda a equipe do JF Talks, aos colaboradores aqui também, a todo mundo que acompanha esse podcast aí que está se tornando cada dia mais um grande sucesso. Muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição de vocês aí, do seu público. E para nós é uma grande alegria. Ai, que bacana. Obrigada a você por ter comparecido, né? Por ter arrumado um espacinho na sua agenda. E eu vou abrir antes da gente começar para você se apresentar, Pedro. Bom, na verdade, eu sou advogado há 15 anos. Me formei no Univem, né? Que muitos conhecem como Fundação, aqui em Marília. Então, com 17 anos, prestei o vestibular de Direito, acabei vindo para Marília. Encerrei o meu curso aqui de Direito, fui para São Paulo fazer o Damásio, prestei a prova da OAB, sempre quis ser advogado, nunca pensei em fazer algum outro concurso, seja para magistratura, Ministério Público, carreira da polícia, delegado, enfim, defensoria, né? Fiz o meu curso, fiz a pós-graduação em Direito Público, eu sempre gostei dessa área, né? Eu falo que na faculdade todo mundo gosta de direito penal, processo civil, direito do trabalho, e todo mundo, ninguém entendia por que eu gostava de direito administrativo. Eu falava, porque vem de família, né? O meu pai sempre ocupou cargos públicos, foi procurador-geral no executivo, foi procurador no legislativo e foi secretário de negócio jurídico. Eu tive um tio-avô que foi 2 vezes prefeito, Bacana. 2 tios que foram vereadores, enfim. E eu acho que isso sempre teve comigo, sempre me acompanhou, né? Então eu não tenho assim uma dificuldade de falar como que você escolheu. Eu falo assim, eu fui escolhido porque eu fui acompanhando a minha família, fazendo uma trajetória na área pública, carreira jurídica, né? Meu pai também tem o escritório de advocacia dele, eu tenho o meu escritório. Hoje eu estou licenciado do meu escritório de advocacia, devido à atividade que eu exerço no setor público, como procurador-geral do município. Mas antes, desde quando eu iniciei a advocacia, eu já estive, né, como procurador jurídico da Prefeitura de Campos Novos Paulista, depois passei pelo Poder Legislativo, da Câmara de Platina, entre outros cargos, e agora estou aqui como procurador-geral do município de Marília, um novo desafio, estou muito feliz, contente de estar trabalhando aqui, né? E estive por algum tempo também, fiz carreira na Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Marília, né? Fui por 3 gestões diretor-tesoureiro e depois chegou o convite para ser candidato a presidente da OAB. Fui candidato a presidente, me sagrei vencedor nas eleições e com 9 meses de gestão chegou o convite do prefeito para assumir a Procuradoria-Geral do município. Eu falo que não é um convite, é uma convocação e eu não tive dúvida nenhuma, né? Que eu teria que assumir a Procuradoria-Geral do município e me licenciar do meu escritório e também deixar de ser presidente na OAB. Então eu estou há 15 anos como advogado, 15 anos atuando na área pública, como fazendo defesas de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, secretários, servidores públicos, porque eu passei também pela associação, pelo sindicato de servidores públicos de Marília, e uma parte também da minha atividade profissional foi ligada à Ordem dos Advogados do Brasil também, na subseção de Marília, a quem eu tenho muito respeito, muita honra também,
E hoje estou muito feliz com o trabalho que eu exerço, contente. Que legal, parabéns por toda a sua trajetória aí, tão novo, né? E já com tanta experiência. Eu tenho certeza que essa conversa vai agregar bastante aí, tanto para quem lidera na gestão pública, como no setor privado. E para a gente começar a nossa conversa, Pedro, na sua visão, qual a principal diferença entre liderar na gestão pública e liderar no setor privado? Bom, qual que é a principal diferença para mim? A minha... como é que fala? Experiência no setor privado foi sempre no escritório de advocacia. E o escritório de advocacia, com seu tempo, ele se tornou uma empresa. Antigamente, o advogado, ele trabalhava sozinho, pegava uma máquina de escrever, tinha uma sala, uma secretária, um estagiário, enfim, e tinha seu escritório. Com o passar do tempo, os advogados foram se associando e formando bancas de escritório de advocacia, os nomes, as nomenclaturas viraram diferente. Hoje tem o sobrenome dos advogados associados, então foi se tornando uma empresa. Eu falo que no meu escritório eu nunca tive dúvida, né, que eu queria ser advogado, ter meu próprio escritório. Meu pai tem o escritório dele, enfim, em Palmital, mas eu nunca tive dúvida que eu queria ter o meu próprio escritório, minha própria marca, minha própria identificação profissional. Tanto é que eu atuo na área pública, na área eleitoral, e meu pai atua muito na área criminal. Então, são áreas distintas, né? Pode ter alguma ligação, mas eu sempre quis ter a minha marca, o meu nome, a minha identificação. Eu falo que no meu escritório a área ser empreendedor na área privada, na área pública, tem suas diferenças, tem suas dificuldades, sim, em ambas. Mas na área privada, você como proprietário, sócio fundador de um escritório, você pode tomar as suas decisões. Né? Como no meu escritório, eu tomava minhas decisões. Eu tenho os meus advogados associados, estagiário, secretária, mas eu escutava, ouvia, mas a decisão era pessoal. Eu ia lá e fazia do meu jeito, como bem eu entendia. Isso deve ser feito assim. Por exemplo, uma coisa boba. Será que eu reformo o escritório? Eu fazia do meu jeito, né? Pensava, o dinheiro era privado, particular, era meu, então fazia do meu jeito. Já na parte pública, como eu disse, né? Já é algo mais diferente. Uma coisa é a gente falar, é engessada. Não é que ela é engessada, vamos dizer assim. Ela pode ser mais morosa, tem um pouco mais de rigor. Por quê? Porque quem mexe com dinheiro público ou dinheiros públicos está mexendo com o dinheiro do público, dos munícipes, do município. Então você não pode fazer o que você bem entende com o dinheiro de terceiro, com o dinheiro dos outros. Você tem que fazer da melhor maneira possível, de acordo com o interesse público, dentro da legalidade, dentro dos aspectos da moralidade. Você não pode aplicar o dinheiro como você bem entende. Então, você passa por uma chancela do Tribunal de Contas, do Ministério Público, né, do Judiciário, o Poder Legislativo, que fiscaliza o Executivo, exercendo esse controle de fiscalização. E, é um pouco mais engessado, como eu disse. O dinheiro público, às vezes a gente fala, nossa, por que não foi feito isso? Por que não foi feito aquilo? Porque esse dinheiro já vem de um ano para outro determinado, já vem aprovado o que vai ser feito com a verba pública, com o dinheiro público. Então, você tem um pouco mais de rigor, um pouco mais de trabalho, vamos dizer assim, para fazer o que você quer. E fazer o que você quer não é com aquela velocidade que você tem no setor privado, né? Você acaba tendo um pouco mais, não só de fiscalização, mas também um pouco mais de rigorosidade, como diz, né? Um pouco mais de rigor. Eu acho que pra gente sintetizar, então, a gente poderia colocar a liberdade, né? E a velocidade. Sim. Que são dois fatores ali que impactam diretamente, diferenciando bem esses dois tipos de liderança aí, né? Tanto no setor privado como no setor público, você tem uma liberdade. No setor público, você tem uma autonomia como procurador, como secretário, mas a velocidade é completamente diferente. Sim. Um médico, ele faz como bem ele quer, com o dinheiro dele, no consultório dele. Vou comprar o aparelho ou não? Agora, ali, no setor público, é diferente. Quando que vem? Como que vem? Vem por emenda? Não vem? Tem dinheiro? Tem verba? Vai ser doado por um empresário? Como vai fazer? E se doar, como entra no patrimônio? Como discriminar isso como patrimônio público, né? Então, ele é um pouco mais moroso mesmo.
né? Excelente. Ô Pedro, e por que tanta gente preparada tecnicamente não consegue se sair bem e permanecer, né, na liderança da gestão pública, no seu ponto de O que eu vista? penso é o seguinte, né? Eu sempre falo algum exemplo que eu dou, assim, eu falo às vezes um advogado eleitoral, ele tem um grande destaque numa campanha, né, de um determinado candidato que ele está defendendo, ele acaba sendo convidado para trabalhar na prefeitura, pode ser como procurador-geral, secretário de negócio jurídico, secretário de assunto estratégico, assessor jurídico de gabinete, mas chega no setor público, você não consegue desempenhar com tanta liberdade e com tanta agilidade, que era o que nós estávamos falando, quanto no setor privado. E uma coisa que eu falo muito, que você tem que ter como gestor público, como advogado que exerce, né? Que a gente brinca que é um advogado jurídico estadista, né? Que é um advogado sempre que está ocupando o cargo público. Você tem que ter aquele time político-jurídico, ou time jurídico-político. Porque muitas vezes, juridicamente, esse tipo de ação, esse tipo de ato que você vai exercer como advogado, ele é viável, mas politicamente não. Então, às vezes, você leva cobrança, né? Você vai na academia, você vai no supermercado, as pessoas vão te cobrar, você quer um resultado rápido. E um grande gestor do setor privado, ele às vezes não está acostumado em não ter essa morosidade. Ele consegue com um pouco mais de agilidade. E eu acho que isso acaba atrapalhando ele neste momento, a velocidade e também a cobrança. Porque a cobrança é muito grande. Por exemplo, hoje você acaba sendo encontrado facilmente no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E, assim, você tem que responder. Porque você tá no serviço público, para o público. Isso acaba que atrapalhando às vezes. Às vezes você não consegue entender essa diferença, né? Hoje mesmo de manhã eu tava falando com um colega de trabalho, um secretário, liguei para ele e falei assim, olha, um colega advogado pediu seu telefone, eu posso passar? Ele falou, nem precisa pedir, é só passar. Eu tenho que responder, eu tenho que estar à disposição. Então, assim, quem tá no setor público tá realmente à disposição. Seja sábado, domingo, feriado, à noite. Acaba que tem uma exposição maior, né? E essa exposição, às vezes, a gente acaba sendo mal compreendido. Às vezes você toma uma posição que metade da população entende, outra metade não entende. E não entender acaba com uma cobrança que às vezes é excessiva, uma cobrança que você pode achar até mesmo que é injusta. E hoje a internet, a gente sabe como é. É uma cobrança que vem, se você não souber digerir, entender, você acaba mesmo que falando assim, eu vou voltar pro setor privado. Eu já entendo a cobrança como muito boa. Eu acho que a cobrança no setor público, ela melhora a pessoa que está trabalhando na gestão. Porque bater palma é muito fácil. Você entender uma crítica, ser criticado, até mesmo quando a sua equipe, eu gosto quando a minha equipe fala, olha, não faz isso não, isso me chama muito a atenção. Eu acho muito importante e acho até que é excelente quando você dá esse tipo de abertura. Você fala, cara, eu tô muito bem aqui, porque se a minha equipe tá falando, olha, vamos com calma, não faz isso, tá me chamando a atenção, é porque eu tô dando liberdade total, autonomia, e eles estão sentindo muita vontade para trabalhar comigo. Perfeito, eu concordo plenamente com isso. Você já conseguiu estabelecer ali com a sua equipe uma relação de confiança, porque sem confiança, os seus liderados com certeza não vão ter essa postura, né? Às vezes eles até têm uma opinião melhor, sabe, um caminho melhor, mas acaba que guarda pra ele. Por quê? Porque não tem a confiança, não sabe como aquilo vai ser visto pelo líder. E quando o líder consegue consolidar essa relação de confiança e dar essa abertura, né? E ter essa inteligência emocional para receber, assimilar aquilo ali, digerir da melhor forma e vir com, né, com uma outra forma de pensar, né, ou até mesmo com a forma que já tinha antes, mas só de ter esse espaço, isso é muito saudável. Criar um ambiente seguro, psicologicamente falando, é fundamental para qualquer líder, né, Pedro? Sim, eu principalmente adoro escutar, ainda mais os procuradores que têm 30, 20, 30 e poucos anos de carreira, porque eles já passaram por tudo. Sim. E embora às vezes são servidores de carreira, né, efetivos, eles
passaram por determinadas escalas, cargos no setor público e tem, assim, como a gente estava falando, o time. Eles sabem, eles têm a sensibilidade. E também é muito bom você escutar os mais novos, porque os mais novos chegam e você fala assim: doutor, nós precisamos trocar o computador, tá muito ruim, isso atrasa o serviço, precisamos melhorar isso, fazer isso, né? Sim. Precisamos mudar essa sala, fazer isso, o ambiente. São pontos de vista diferentes que se complementam, né? Sim. Doutor, podemos trazer a IA, mas a IA não vai ser... Então, a gente é muito legal. Você tem que saber escutar. Seja quem acabou de entrar, seja quem tá com 30, 40 anos de carreira. É muito importante essa liberdade no setor, no trabalho que você lidera. Eu principalmente adoro isso. É uma coisa que eu preservo muito. Que bacana, parabéns. Ô Pedro, e a estrutura do serviço público, no seu ponto de vista, ela atrapalha ou favorece a liderança? A estrutura no setor público, ela favorece. A estrutura do setor favorece? Muito. Eu acho que tanto no setor privado como público. No setor público, você tem que ter uma estrutura, né? Eu falo, você tem que ter um local que te dê toda a condição de trabalho numa velocidade que seja para o município. O que o município vai te pedir, te solicitar, eu acho que embora o advogado ele tenha que estudar, trabalhar, ler, reler, pensar, mas ele tem que ser rápido. Sim. O setor público é moroso? Pode ser. Ele pode ser mais burocrático? Sim. Mas o advogado público não. Procurador-geral não. Procurador de... Nós temos que resolver isso com mais agilidade. Porque resolvendo com mais agilidade, nós conseguimos entregar um melhor resultado. E as condições de trabalho, a estrutura, uma boa estrutura, faz com que você tenha uma condição até, vamos dizer assim, não sei nem se psicologicamente é mais gostoso de trabalhar, né? E você consegue entregar com mais facilidade. Você tem prazer. Você estando num lugar com estrutura, você se sente amparado, você se sente acolhido, você se sente respeitado. E eu acho que isso faz com que os seus liderados, as pessoas que trabalham com você, tenham uma segurança. Isso traz segurança, isso traz respeito. É excelente, então é um ponto importante, né, da gente frisar, apesar às vezes de uma certa morosidade, de uma certa burocracia que existe, é natural no setor público, todo mundo sabe, né, mas isso também tem um outro lado da moeda, né, que traz essa segurança para quem tá ali trabalhando. Sim. E consequentemente com essa segurança vem a segurança emocional, segurança psicológica, né, e faz toda a diferença no resultado também, né. Ô Pedro, quais são os erros mais comuns que você vê em líderes na gestão pública? Em líderes, o maior erro que eu vejo é falta de diálogo, acessibilidade, autonomia. Eu acho que o gestor público ele tem que ser acessível, como nós falamos no início, né? Ele tem que estar à disposição. Quem quer trabalhar no setor público, na gestão pública, seja ocupando cargos no executivo, no legislativo, tem que estar à disposição do munícipe, tem que estar à disposição... Excelente. Não só do munícipe, mas dos demais secretários, vereadores, assessores de vereadores, dos sindicatos, ouvir a população, tá pronto para o debate, tá ouvindo o setor privado, é muito importante. Então, ouvir, falar, escutar, eu acho que é muito importante. Eu acho que o gestor privado, gestor público, ele tem que saber participar, ter diálogo, estar à disposição. Eu acho muito importante. Eu sempre falo que eu trabalho com as portas abertas, né? No setor público, eu acho principalmente porque às vezes tem algum munícipe, algum outro servidor que vai lá para tirar alguma dúvida e às vezes a porta, né? Aqui na prefeitura, no setor público, é gabinete. Lá no setor privado era meu escritório, minha sala. Então, o nosso gabinete está sempre aberto para escutar, para conversar, para falar. E lógico que quando a gente tem reunião, a gente tem alguma coisa, uma reunião de equipe, ou às vezes atendimento, nós estamos com a porta fechada. Nós estamos debatendo, discutindo. Mas eu acho que acessibilidade, ouvir, é muito importante. É fundamental, É né? fundamental. Eu acho importante você escutar desde da pessoa mais simples até a pessoa, um empresário bem-sucedido. Tudo é válido. A pessoa simples, às vezes, está mais na rua andando e ela sabe.
tá faltando colocar um banco aqui nessa praça, só porque ele fica ali, ele é um morador de rua, ele sente falta de, às vezes, estar dentro. Então é muito importante a questão do diálogo e a questão de participar da vida da cidade. Você tem que estar andando, você tem que estar caminhando. Um gestor público, ele tem que estar em atividade. Ele não pode estar só dentro do seu gabinete, enfim. Ele tem que estar nas inaugurações, em movimentos, né? É porque a gente recebe convite sempre. Olha, hoje vai ter 95 anos de determinada associação, hoje vai ter... Tem que ir. Não para, né? Não, tem que não escutar. Para. Não. E tem que ter paciência para ser criticado, saber ser criticado. Se não quiser ser criticado, não entra nessa não, vai em outro lugar. Você vai no aniversário, você vai ser criticado. Se você quer lidar bem com crítica, assista o nosso episódio anterior, Inteligência Emocional na Liderança, que eu tenho certeza que vai te auxiliar aí a receber melhor as críticas, né? Porque isso demanda inteligência emocional, né, Pedro? Sim, tem que saber filtrar. Tem que saber filtrar. E isso que você trouxe é algo muito importante, que eu acredito que vale não só para a gestão pública, como para a iniciativa privada. Não existe liderança de porta fechada. Né? E eu vejo isso, eu rodo muito, né, as empresas, muitos líderes com aquele distanciamento. Eu já ouvi de muitos líderes falar, mas eu não tenho tempo para ficar ouvindo o liderado. Eu falei, então eu acho que tá na hora de você reaver a posição que você ocupa, porque não existe isso. Se você não tem tempo para ouvir o seu liderado, você não tem tempo para liderar, né? Então eu acho que tem uma distorção aí do cargo que a pessoa tá ocupando, né? Sim, eu acho que quem não tem tempo, eu não tenho tempo para isso. Então você não pode ser o líder. Você não pode ser um gestor. Você não pode ser um administrador. O líder tem que ter tempo. Porque senão ele vai bater o cartão. Trabalhar 8 horas, 6 horas, 6 por 1. Ele pode ser qualquer coisa, menos um líder. Menos um líder. Menos um líder. O líder tem que ter tempo para tudo e para todos. Excelente. Para todos. Escutar todos. É muito bom. Escutar. Diálogo é excelente. Eu falo que o diálogo não faz mal pra ninguém. A gente às vezes senta... Sempre agrega, né? Às vezes é uma conversa ali que você nem tá dando valor nenhum, mas você tira um proveito ali. Se você tiver aberto, né? Interesse naquilo ali, você sempre tira algum proveito, sempre agrega, né? Você sempre tá pegando algo que pode favorecer o seu trabalho. Sim. Então, a roda de conversa, o bate-papo, ainda mais se tiverem pessoas... como que eu posso falar? Bem diferente, né? Cada um na sua área, no seu ponto de vista. Você sempre consegue escutar algo que é muito bom. É muito bom. Alguma coisa você vai aproveitar, levar pro seu trabalho ou te fazer um ser humano melhor. Sim. Algo assim sempre muito bom. Eu sempre fundamental. participei de muita roda de conversa. Sempre bati muito papo. Eu gosto, né? Às vezes eu brinco até e falo, ó... Vamos sair de novo hoje. E aí eu pego a minha esposa e vou. E por que eu vou com a minha esposa? Porque eu posso ficar mais tempo trabalhando, né? Vou conversando. Senão, às vezes a gente recebe um WhatsApp. Vai demorar? Já leva junto, né? Que daí você já faz a interação ali. E eu gosto disso. Eu gosto de conversar. Então, acho que isso facilita também você estar no setor público. Né? E essa diversidade faz toda a diferença, né? Porque... Pelo nosso ego, por sermos, né, pessoas mais egocêntricas, a gente sempre procura pessoas que pensam como nós, que, né, são iguais a nós. Gente, ninguém evolui dessa forma. É justamente a diversidade, o antagonismo que vai te trazer uma nova perspectiva. Você não precisa concordar com a pessoa, né? Mas de você estar aberto a ouvir o outro. E eu vejo, Pedro, que isso também é um grande gap. Não só na liderança, mas na humanidade. Né? As pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir. Estão perdendo, gente, é incrível isso. Ninguém mais escuta. As pessoas ouvem prontos para rebater, ouvem prontos para trazer a opinião, o contra-argumento ali. Então você não absorve nada da fala do outro quando está nessa postura, né? Isso vem dessa posição de egocentrismo, de arrogância, de superioridade. E a gente tem que ir lapidando isso, senão a gente não evolui. Sim. Como você trouxe. Seja como profissional, seja como ser humano, né? Sim, eu penso assim muito... Pensar igual... É muito gostoso de bater um papo. Mas pensar diferente é saudável. É muito bom você ter a contradição e ter aquela crítica. Porque a crítica é muito construtiva, ela é boa. É diferença de ofensa. Crítica é diferente, né? Uma ofensa atinge a sua honra, a sua imagem. A crítica não. A crítica faz bem pra sua evolução. Ela te tira da zona de conforto, Eu né? adoro quando alguém fala, não vamos fazer isso não. Eu falo, por quê? Porque eu acho que isso pode dar errado. Ah, por que pode dar errado? Por isso, isso, isso.
Que bom, me traz, vamos ler, vamos estudar. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar assim, embora eu falei da inteligência artificial, de tudo, eu gosto muito, sou ainda muito da parte do papel, eu gosto também. de imprimir. Eu acho que no papel parece que você sente, você domina, você toca. Parece que não vai te faltar nada, né? Acaba escrevendo, acaba anotando, né? Eu adoro papel. Eu adoro isso, né? Eu escrevo em casa, tenho muito artigo ainda aqui. Tem alguns que eu publiquei por causa do mestrado, e esses dias eu comecei a escrever de novo num caderninho. Mas artigo, assim, eu adoro. Falei pra minha esposa, eu tô sentindo falta de escrever, né? Aí eu comecei a escrever, e agora eu falei, já sei, tá faltando mais um curso. Aí tô pesquisando alguma pós nova, porque a gente não pode parar de estudar, né? Não pode. É muito importante isso também. É fundamental. Ô Pedro, e a gente sabe, né, que muitas pessoas vão para a gestão pública através de uma estabilidade, né? Essa estabilidade, ela pode gerar uma acomodação? E como lidar com isso? Olha, bom, essa pergunta é muito importante, porque muitas vezes, né, nós que fizemos a faculdade de Direito, fala assim, eu quero fazer, enfim, concurso para o Ministério Público, eu quero fazer um concurso para a magistratura, eu quero ter uma estabilidade, quero trazer um conforto para minha família, eu quero, enfim, ajudar minha irmã que está começando, enfim, a estabilidade é importante, ela chama a atenção. Mas a estabilidade por si só, às vezes que você acaba não é preparado, porque você acaba passando pela escola da magistratura, escola do ministério, você vai se preparando, e a prática vai te levando, né? Cada vez mais você vai entregar bons resultados, vai estar mais preparado para os desafios, né, que vão acabar, vamos dizer assim, aparecendo. Mas a estabilidade por si só não é o que me motiva, o que me chama para estar no serviço público. É gostar mesmo do que fazer. Eu gosto de estar com o povo, com a população, de trabalhar, né? E eu acho que a estabilidade, ela pode atrapalhar quando você e acomodar aquele que não gosta do que faz. Excelente. Esse sim vai acomodar, vai ficar parado. Eu não gosto. Agora, aquele que gosta, que é um lutador, um vencedor, ele quer sempre entregar o melhor, ele nunca quer estar acomodado. Ele quer sempre entregar o melhor resultado. Eu falo assim, às vezes a gente faz algum bate-papo, um café, e eu falo assim, Marília tem uma equipe excelente na Procuradoria Jurídica, porque eles são muito capacitados, são muito bons, eles estão sempre fazendo curso, atualizando, estudando, eu acho assim, excelente. Marília, assim, contemplada com os melhores procuradores que tem. Eu até brinco, eu falo, quando tem um café, alguma coisa, eu falo que é a melhor procuradoria jurídica, né? Do município do estado de São Paulo. Mas às vezes não tô brincando, não. Eu lanço um desafio pra ver se tem alguma melhor, viu? Porque eles são bons mesmo. Que bacana. São bons. Eu confio 100% nesse pessoal que tá comigo. São muito competentes. E tá aí um ponto também, né? Que é importante a gente chamar a atenção. A confiança. Como é importante o líder confiar na sua equipe. Porque isso também acontece muito na iniciativa privada, na gestão pública, com certeza, né? De pessoas que lideram, mas não confiam na sua equipe. E é onde vem o quê? A centralização. Sim. Centralização vem da falta de confiança. E se eu não tenho confiança, se eu centralizo tudo em mim, como é que eu vou querer ter uma equipe motivada, engajada? Isso é utopia, né? Isso não vai existir nunca. Sim, eu falo que a confiança é um dos pilares, né? E você ser um centralizador, quem centraliza, quem avoca tudo pra si, quem chama tudo pra si, e acaba não confiando em ninguém, e quem não confia em ninguém, não é líder. O líder, ele tem que confiar. Ele tem que dialogar, ele tem que dar autonomia de trabalho para aqueles que estão com você. É fundamental. Se você não dá essa autonomia, se você não dá essa liberdade, às vezes você tá até desrespeitando. Porque o que ele tá fazendo ali? Sim, com certeza. E para você ver a importância disso, a autonomia no trabalho é até um dos fatores de riscos que a NR1 traz, né? Para ser monitorado nas organizações. Então, aquele ambiente onde você é todo instante microgerenciado, que você não tem autonomia nenhuma, é adoecedor. Pode sim causar um adoecimento emocional, psicológico na pessoa, né? É fundamental. Sim, eu acho que um ambiente que não é saudável, um ambiente que engessa
que traz um engessamento para o funcionário, enfim, nós estamos falando de liderança para o liderado, acho que essa é a palavra aqui no podcast que a gente pode utilizar, né? Ele acaba que atrapalhando todo o ambiente de trabalho. Ele mesmo. Você acaba perdendo a sua estrutura. Você pode ter a melhor estrutura, mas você não tem nada, porque um servidor ou um funcionário na iniciativa privada, se ele não estiver bem psicologicamente, ele não vai te entregar um bom resultado. E o seu liderado, o seu funcionário, um servidor, ele não estando bem, a empresa, no setor privado ou a administração pública, ela acaba ficando doente. Ela acaba não tendo um bom resultado. Porque o funcionário, ele é os braços, as pernas, a cabeça do gestor. Ele tá sempre junto. Eu sempre gosto de estar junto com o pessoal que eu trabalho. Eu sempre gosto de estar fazendo reunião. Às vezes eu vou na sala deles para bater um papo, conversar, discutir. Porque eu acho que é muito importante o líder também, o administrador, ir até o funcionário. Não esperar, né? Não esperar. Que só ele venha, mas Sim. Também ter essa iniciativa. E eu acho que essa questão de centralização é péssima. Não deve passar. Eu acho que nenhuma empresa, seja pública ou privada, não deve passar por isso. A pessoa que centraliza, ela não consegue administrar muito bem, né? Não. Porque se eu já centralizo, o que eu vou fazer numa empresa, né? E eu vou te falar mais. Empresas que têm líderes centralizadores não conseguem reter talento. Porque talento precisa de autonomia, né? Um bom profissional, ele precisa de uma liberdade, ele precisa de uma autonomia para fazer o trabalho dele. E se você centraliza tudo em você, com certeza você tá perdendo boas pessoas, seja na sua empresa, mesmo na iniciativa privada, né? Porque mesmo que a pessoa, às vezes, no setor público, está ali, mas é aquele presenteísmo, que a pessoa está, mas está dando um mínimo do que ela poderia estar dando. E às vezes veio desse adoecimento, dessa gestão centralizadora, né? Eu sou contra centralizar. Eu gosto de autonomia e independência. Eu acho que a autonomia e a independência no ambiente de trabalho, ela traz um ótimo resultado, porque todos estão contentes, tá todo mundo trabalhando, fazendo o que tem que fazer. Lógico que todo mundo se reporta ao administrador, ao gestor, enfim, na hora de entregar o trabalho para discutir, olha, é isso mesmo, é assim que nós vamos fazer e tal. Mas se você não consegue deixar o ambiente saudável, um ambiente gostoso para trabalhar, você acaba que adoecendo junto com eles. Sim. Porque a centralização, para mim, é uma... Adoece tanto o líder quanto o liderado, né? Liderado. Você acaba trazendo péssimos resultados para o ambiente de trabalho e no resultado da empresa. Excelente. Ô Pedro, e como que o líder conquista a autoridade em um ambiente onde ele não pode impor? Então, na questão da administração pública, é um pouco diferente, né? No setor privado, a gente tá falando, a gente acaba impondo, olha, vou reformar, vou fazer isso, quero esse cliente, esse eu não quero. Você tem uma autonomia dentro da sua empresa. No meu caso, é um escritório, quando eu falei, né? Agora, no setor público, o que acontece? Você tem que passar muita confiança. Eu acho que a confiança é uma ótima relação. O seu liderado ou a pessoa que está trabalhando ao seu lado, ele tem que sentir uma confiança. Tem que saber que ele é respeitado. O respeito é muito bom. A reciprocidade de respeito. E saber que você domina aquele assunto. Dominar também o assunto acaba que passando uma segurança no ambiente de trabalho. E ele sabe que isso pode gerar um pouco mais de tempo, né? Porque ninguém consegue ser respeitado e admirado com uma semana, com 15 dias. Mas eu acho que você conseguindo bons resultados no ambiente de trabalho, na gestão pública, faz com que as pessoas tenham um maior respeito por você e você consegue impondo, né, e colocando a sua maneira de trabalhar. No meu caso, eu falo assim que eu acabo aprendendo e trabalhando com eles da maneira que eles são acostumados a trabalhar. Porque não é fácil você quer trabalhar, você chega no lugar agora, vou impor minha maneira de trabalhar.
quer fazer aquela mudança, né? E Aquela esse- disruptura de uma hora para outra. E esse né? choque de gestão acaba que atrapalhando muito, né? Sim. Então eu acabo que aprendendo com todo mundo ali diariamente a forma que eles gostam de trabalhar é a maneira que eu vou trabalhar. Primeiro passo é o líder adotar a liderança servidora, né? Primeiro ele vem para servir, para aprender e depois ele vem para somar ali, né? Tem até um livro que eu gosto bastante do Simon Sinek que é Os Líderes se Servem por Último. Não sei se você já leu, mas é bem interessante que traz essa visão, né? Sim. Dessa liderança servidora. Isso é fundamental, porque com isso você vai adquirindo confiança, agregado à sua entrega de resultado, ao seu conhecimento técnico, que é fundamental. Eu vejo muitos líderes se dando mal também, porque querem liderar, querem trazer a sua forma de gestão sem ter o conhecimento técnico daquilo que está falando. Gente, não vai. Né? O liderado ele não se sente seguro. Ele sabe que o líder não sabe o que ele está falando, ele sabe que o líder precisa recorrer a outra fonte para trazer aquela informação. Como que vai liderar com segurança? Não consegue, né? Sim. Muitas vezes eu tenho um amigo que falava, ele trabalhava num grande escritório lá em São Paulo, ele falava assim: nossa, é tão ruim tá trabalhando hoje aqui e tal. Eu falava, por quê? Ele falava assim, nossa, porque o nosso líder não é líder. E ele acaba tá atrapalhando o ambiente. Ele não consegue. Parece que ele queria ser o líder, ele chegou, mas ele não é líder. Ele não tem uma natureza de líder. Ele chegou a ser líder, que era uma coisa que ele buscava, mas ele não é. Então acaba travando, atrapalhando o ambiente. Ninguém se sente seguro da forma que ele passa o trabalho, como ele pergunta, como ele fala, o tipo de cobrança. Então eu acho que a gente tem que se preparar, estudar, se dedicar. Estudar é fundamental. E uma coisa que é muito importante, a prática. O dia a dia vai te mostrar como trabalhar. Excelente. O dia a dia de determinada empresa, enfim, que você estiver trabalhando, eu acho que essa empresa, o dia a dia do trabalho vai te mostrar qual que é o perfil dessa empresa, como você encaixa nela, como fazer a sua gestão, como aplicar o modo, a sua maneira de trabalhar, para você não ficar se impondo, gritando, né, que isso atrapalha demais. Gritou, perdeu a razão, Sim. né? Perdeu completamente então você a autoridade. tem que ter uma calma para passar uma estabilidade no ambiente de trabalho. Você conseguindo deixar o ambiente saudável e estável e dando autonomia e liberdade e sabendo que nós estamos falando, ouvir, escutar, ter paciência, não só no ambiente de trabalho, que no caso de gestor público, saber ouvir a voz da rua, saber ouvir a população, você vai entregar um bom resultado. Excelente. Ô Pedro, e hoje se fala bastante de cultura, né? Nas empresas, no mundo empresarial. Dá para falar sobre cultura organizacional na gestão pública? Dá. Né, no setor privado, no setor público, cada um tem a sua cultura organizacional, né? Eu falo que cada empresa tem a sua cultura, né? Sim. Cada empresa trabalha de um jeito, né? A gente fala assim, o que a gente viu há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, que eu via que eu tinha grandes amigos que eram de família bem sucedida, bem financeiramente, e que muito acabou, que eu vi que atrapalhou, é a forma de administração das empresas familiares, né? Que cada um ia administrando do jeito que queria, tirava, não tinha prolabora, hoje eu quero dever, enfim. No setor público já é diferente, você não pode, né? É aquilo que a gente trouxe, a estrutura, ela favorece nesse aspecto. E eu acho que você tá sempre sendo fiscalizado, te favorece muito. A fiscalização é fundamental. Hoje, no setor privado, você é fiscalizado pela Receita Federal, pelo Ministério Público do Trabalho. Na parte pública, você tem os tribunais de conta, o poder judiciário, o poder legislativo, a população. Hoje, você anda e você está sendo fiscalizado o tempo todo. Por exemplo, você está na rua de São Paulo. Semana passada, eu acabei indo para São Paulo a trabalho. Você tem um impostômetro na rua. Você está passando o imposto, está te mostrando. E no município também, você tem o portal da transparência. Você vai lá e consulta. Você coloca o nome da pessoa, sabe o cargo que ela tá, sabe quando ela entrou, qual que é o horário de trabalho. Você faz um requerimento. Você pede, olha, eu quero, hoje você cobra pela internet. Eu quero que coloque uma lombada aqui na minha casa. Por causa disso, na minha rua, vamos supor. Por causa disso, daquilo. Então, hoje você está sendo fiscalizado 24 horas. E essa fiscalização, né?
no nosso caso, a gente faz que a gente tenha uma organização, uma cultura com mais respeito, com mais ética, com mais probidade, com mais transparência, sempre dentro da legalidade. Porque o gestor ele não quer trabalhar o dia inteiro e receber uma notificação. Olha, sabe o que você fez? Tá errado, você tem que parar e fazer assim. Porque o Tribunal de Contas tá o tempo todo 24 horas te auditando, recebendo, acompanhando as licitações, os contratos administrativos, as obras. Muitas vezes o tribunal ainda não viu, mas o munícipe fez uma denúncia e olhou. Então, enfim, hoje você tem que impor uma cultura, não é rigorosa, mas uma cultura ética com mais probidade. Sim, é fundamental. Com mais transparência. E um ponto que você trouxe bem interessante que a gente pode pegar de gancho são as empresas familiares, né? Você sabe que as estatísticas são bem ruins, que 70%, em torno de 70% das empresas familiares não chegam à terceira geração. E às vezes essa comodidade que a gente trouxe aqui na gestão pública, ela acontece muito mais nas empresas familiares do que até na gestão pública, sabia? Porque lá você se contrata não é pela competência. Na gestão pública tem os concursos, tem os processos, né? Mesmo para cargo comissionado, você tem que ter uma competência técnica comprovada. Já setor privado. No setor privado, nas empresas familiares, você se contrata porque é família. Quem indica? Por que né? Então, muitas vezes, isso gera um comodismo muito pior e muito maior do que existe na gestão pública. Porque você tá ali, porque você é família, então você é inadmissível, né? E vai ficando. E eu vejo, às vezes, a pessoa tá lá, porque a família, há 10 anos, ocupando um cargo de liderança, não foi fazer um curso, não foi fazer uma faculdade, não foi fazer uma especialização. Gente, não pode. Isso quebra a empresa. Quebra. Às vezes, o dono lá, o fundador, lutou tanto. Começa porque é um negócio do zero, torna um negócio bem sucedido, né? E vai vindo as gerações e vai sucateando, né? Principalmente por causa dessa zona de conforto, desse comodismo que traz aí, né? Às vezes você tem, como você bem disse, não chega na terceira geração, né? Tem o fundador, aí tem 3, 4 filhos, e acaba aqui colocando a nora, colocando o sobrinho. Às vezes a pessoa fica 2, 3 dias sem trabalhar, e isso gera um reflexo muito forte. Desmotiva toda a equipe. E aí, um ponto importante, só voltando um pouquinho, a gente falou da questão do comodismo. No setor público, eu acho que é um pouco mais diferente. Por quê? Além de você mostrar que você tem competência, você passou num concurso, às vezes são 2, 3 fases, né? Tem prova objetiva, prova prática, discursiva, enfim. Você tem também a avaliação, você é avaliado. O gestor te avalia. Normalmente, sim, ele te dá nota, né? Então, assim, eu acho que hoje no setor público, você é avaliado, no setor público você é avaliado pela população como gestor, mas o servidor também é avaliado. Mas, assim, acho que tanto no setor privado como no setor público, não cabe comodismo, não cabe mais falar assim, parei de estudar, parei de ler, não existe mais isso. Tem que estudar, tem que ir em palestra, tem que frequentar tudo. É aquela expressão lifelong learning, né? Não existe mais espaço para a figura do formado. Só agora o mercado exige a figura do formando, né? Você terminou uma pós, qual que é a próxima? Você terminou um curso, qual que é o próximo, né? E a evolução, e principalmente a inteligência, né, artificial, toda essa revolução vai jogar para fora quem não tiver adaptado a isso. Sim. Eu falo assim que o advogado, no nosso caso hoje, o advogado público, né, a procuradoria, porque a procuradoria nada mais é do que o advogado público. Mas o advogado público, você tem defensoria pública. No nosso caso, é o advogado do município. Sendo advogado do município, você é advogado do munícipe. E você tá lá na parte contenciosa, a parte contenciosa que nós falamos, nada mais do que processo. É o fórum, vamos dizer assim, é a justiça, é o poder judiciário. E você tem a parte consultiva, você tem os pareceres. A consulta, ela pode ser verbal. Olha, tô pensando em fazer, o que você acha? Você dá uma consulta verbal com o procurador. Ou você dá uma consulta escrita, que é um parecer jurídico. Né? Tem caso, olha, preciso de um parecer jurídico para saber se esse ato atende à legalidade. Ou tem casos que você é obrigado, como numa licitação, num contrato administrativo, você de acordo com a lei, você tem um parecerista, que é um advogado, né, um procurador, que dá a sua opinião sobre a legalidade daquele ato. Então eu acho assim,
quem tem que ficar dando opinião, quem tem que ficar estudando, trabalhando com processo, com pareceres jurídicos, no caso da procuradoria ou do advogado, ele tem que estar sempre estudando. Ele está já estudando diariamente no seu escritório, lendo, conversando com os colegas advogados, trocando, né? Resultado, conversa sobre determinados temas, mas não basta só isso. Tem que estudar. Tem que estudar. O estudo, ele é, eu acho assim, a melhor, não é, como que eu posso dizer? É o melhor resultado. Você tendo um estudo, você estando estudado, você entrega um melhor resultado. Sim, você tem um melhor conhecimento. Você fala melhor, você escreve melhor, você tem um conhecimento melhor, você compreende, né? De uma maneira diferente. Abre, às vezes, a sua cabeça para determinado tema, algo que você era contrário, você muda de opinião. Isso melhora até as nossas relações, né? As nossas relações. Porque reduz conflito, melhora a comunicação, Sim. reflete num todo, Sim. né? Ô Pedro, e você trouxe, né, essa questão do engessamento ali, por exemplo, a verba que vai ser utilizada no ano que vem, já vem agora, né, pré-determinada. Então, o que você daria de dica para aumentar resultados sem necessariamente ter que aumentar recurso? O que nós temos aqui hoje é que a despesa pública ela é muito grande, né? Tudo acaba ficando com uma obrigação do município. O município às vezes não espera. Então, vamos dizer assim, vou dar um exemplo. Nós temos algumas liminares de remédio o dia todo. Uhum, eu imagino. Então, às vezes, é incontrolável. Tem coisas que você não consegue controlar. Porque você fala assim, quantas pessoas vão querer remédio? Né? E se imprevisível, vai né? cair um prédio público, como vai fazer? Hoje não precisava de reforma. Ó, aqui não dá. Tem que reformar. Então eu acho que nós temos algo que não é previsível, mas isso nós temos que deixar, né? Uma reserva. Uma reserva. E eu acho que a questão financeira, os municípios ele acaba que assumindo uma responsabilidade muitas vezes que não é dele, às vezes é do Estado, às vezes é da União. Mas como o município tá perto do munícipe, ele pode tocar, relar, conversar com o Poder Executivo a qualquer momento, ele acaba pagando muita conta que não é dele. Então, sempre o município acaba tendo o orçamento um pouco apertado, né? E isso atrapalha bastante, né? E aí, a gente tá sempre buscando uma forma de buscar resultados, seja com verba, com emenda, enfim, o setor privado às vezes ajudando com alguma doação, né? A gente tem muito no passado que nós tivemos alguns empresários, não aqui, mas fora, né? Não tô falando do caso de Marília especificamente, que faziam algumas doações em um governo, né? Fazia praça, reformava banheiro, isso era excelente. O município guardava, né? Participação da iniciativa privada, já que iniciativa privada, ela vive na cidade também, vive, né? Ela tá ali. Eu falo que ninguém vive na União, no Distrito Federal, no Estado, vive no município, né? Vive no município. Então nós temos que participar do município, entender, né? A gente fala de crítica, criticar quando tem que ser criticado e também ajudar. Sim. Não é fácil, né? Administrar um município. É bem muito complexo, né? E a crítica, ela é fácil, né? Agora a ajuda, às vezes, ela é mais complicada, né? Eu sempre falo, né? Criticar é fácil. Fazer é difícil. E uma coisa que eu trago muito, às vezes, pra minha vida como um todo, na minha forma de trabalhar, seja no meu escritório, né? Quando eu tava trabalhando na advocacia privada, agora na advocacia pública. Quando você ganha, ganha todo mundo. Quando você perde, você perdeu. Você trouxe um péssimo resultado. Você tem que saber chamar a responsabilidade. Chamar a responsabilidade. Colher o fruto ruim, você aprende demais. Te traz, assim, um ensinamento enorme. Enorme. Você aprende muito com isso. E, às vezes, você chamando essa responsabilidade, você também consegue ser respeitado. Com certeza. Que é uma forma de você blindar o pessoal que tá com você. Assim, a proteção é muito boa. Você protegendo,
você também é protegido automaticamente. Você sabe que, no meu ponto de vista, Com esse respeito. é um dos maiores fatores ali que tornam um líder inspirador. É ele bater no peito e chamar a responsabilidade para si, tomar a pancada mesmo pela equipe, né? A equipe cria um grau de admiração tão grande por esse líder e isso é difícil acontecer, meu Pedro. Eu vejo bastante no dia a dia aí nas empresas o líder sempre terceirizando, delegando a responsabilidade ali. Ele pega quando é bom, né? Quando o resultado, o fruto veio doce, daí ele pega. Agora, quando o fruto veio azedo, quando não saiu conforme esperado, ele sempre procura aquele culpado. Isso enfraquece demais a liderança, né? Seja na gestão pública, na administração privada, é um tiro no pé do líder, né? Sim, eu acho que você não chamar a responsabilidade para si é algo que já tira uma das maiores, se não a maior característica do líder. Responsabilidade. É o que eu falei Agora, no começo. quando né? você não assume um resultado ruim e culpa alguém ou determinadas, né, pessoas por esse resultado, você tá perdendo a liderança. Ou melhor, você nunca teve liderança. As Excelente. pessoas já estão enxergando que você não é um líder quando você faz isso. Porque eles esperam, né, com a expressão que você utilizou aqui, você tá de peito aberto. Você tá ali para apanhar por eles, para proteger e até para lutar por eles. Então, assim, lute por eles, trabalhe com eles, escute muito. Eu acho que é demais Fundamental. o escutar, o diálogo, saber ser criticado por todos, pelos aqueles que você trabalha, que estão contigo o dia inteiro, é muito bom. Nossa, um bate-papo é muito bom. Eu acho que o que você não pode ficar fazendo é reunião que não tem sentido. Tem muita gente que faz a reunião e não acaba em nada. Você tem que fazer uma reunião quando tem que fazer, senão Ou vamos faz trabalhar. aquela reunião que só o líder fala, Sim. né? Só o líder. Diz que a pior reunião que existe é aquela que só uma pessoa tá falando. Tem 10 pessoas, uma tá falando e as 9 ouvindo. Gente, não agrega em nada. Às vezes, o líder pode fazer uma reunião para escutar. Ele é o que menos fala. Sim. E os resultados, às vezes, é melhor. Às vezes, escutar todo mundo. Você tem 10 pessoas. Você tem alguém tímido que às vezes fala 2, 3, 4 palavras, mas é muito bom. E às vezes a forma que ele fala, a maneira como ele vai se expressar, faz você conhecer muito ele. Com certeza. Algo, a parte humana dele. Isso é muito bom você conhecer cada um. Porque cada um vem de um determinado lugar, de uma família, estudou em um lugar diferente. Então, cada pessoa tem uma maneira. Você tem que lidar diferente, né? Conhecer os seus liderados na sua integralidade. Não olhando ele ali como apenas um número, né? Sim. Ou alguém que vai te trazer resultado, mas querer saber, se importar, né, com aquela pessoa. Sim. E querer conhecer. Isso é fundamental, porque aquela pessoa ela vai te trazer resultados, mas ela não é só isso. É um pai, né? É um filho, é alguém que está passando por uma dificuldade. E se o líder não tem consciência disso, gente, ele nunca vai estabelecer uma relação de confiança com aquela pessoa. Esquece. É o líder que é fechado, né? Sim. Não escuta ninguém, não fala com ninguém, que não circula no ambiente do trabalho. Vive no casulo. Fica fechado. É. Só fala assim, faz isso, faz aquilo, e não conversa, não fala, né? É alguém que nós estávamos falando, centralizador. É. Ô Pedro, na sua opinião, quais decisões de liderança mais pode gerar riscos jurídicos na gestão pública? Risco jurídico é aquilo que nós falamos, né? A questão jurídica na gestão pública, ela tem um determinado fator muito importante. Por quê? Você sempre, como gestor, você está assumindo um risco. Na advocacia, na parte pública, na parte da procuradoria, você tem um risco grande também. Por quê? Porque nós sabemos que a jurisprudência, as decisões de tribunais superiores, elas mudam. Às vezes você está ganhando. Tem 40, 50 tipo de ação do mesmo jeito. Ação de dano material e moral, ação de dano material de reparação de veículo. O juiz entende assim, você está entrando e defendendo. Ele mudou o assunto. E essa mudança, essa insegurança é muito forte no nosso setor, né? Ela gera um risco muito grande. Então, a decisão, hoje, qualquer decisão, seja qualquer tribunal, ela não tem uma segurança. Cada um entende de um jeito, né? Um dia nós tivemos uma determinada ação, e se eu dou um exemplo do meu escritório,
Nós entramos lá em São Paulo, um juiz entendeu de um jeito, outro de determinada pessoa. Um foi procedente, outro foi parcialmente procedente. Falou, gente, e daí? Então você não tem essa segurança. A segurança jurídica te traz o maior risco. Esse é o maior risco. A falta de segurança. Nós temos lei, nós temos o Código Civil, lei de improbidade, lei de responsabilidade fiscal, Código de Processo Civil, Mas estatuto. é muito subjetivo, depende da interpretação de cada juiz, né? Tem a sua interpretação. E jurisprudência, cada um tem a sua, né? Então, assim, a jurisprudência, cada tribunal, cada primeira turma, segunda turma, tem a sua. Então, infelizmente, isso traz uma insegurança. Excelente. A gente já, né, passou rápido, aí a gente já está direcionando para o nosso final. E se você pudesse dar, Pedro, 3 direcionamentos para líderes aí da gestão pública, né? Quais seriam eles? Primeiro, eu acho que você tem que fazer com muito amor, com muita paixão. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou, assim, um apaixonado. E eu acho assim, primeiro, você tem que gostar do que você faz, ser um apaixonado pelo trabalho que você vai exercer. E eu acho que você tem que estar sempre estudando, se atualizando, seja em qualquer setor. Eu acho que o estudo é uma coisa que vem caminhando diariamente. Fazer um curso, qualquer profissional, eu acho que é fundamental. E o terceiro é saber ouvir, tá à disposição. E mais saber receber a crítica. É muito importante. É muito importante. Eu, às vezes, tô mexendo na internet, vejo alguma coisa e falo, isso aqui é bom, isso aqui não, né? Às vezes a gente fala, a gente tem que entender, às vezes é um desabafo. Então eu acho que estudar, ouvir e gostar, ser um apaixonado, eu acho que é bem importante. Que bacana, muito boa essa conversa, porque afinal, seja no público, seja no privado, liderança ruim custa caro, mas liderança boa transforma resultados, né? Transforma resultado, transforma ambientes e transforma pessoas. Sim. Pedro, muito obrigado pela participação. Te dar uma lembrancinha aqui em nome do nosso podcast, espero que goste, viu? Obrigado. E foi um prazer. Espero que tenha gostado da nossa conversa. Eu digo que eu tô à disposição sempre que for solicitado aí para comparecer, né? Não sei no que eu posso ajudar e quero dizer assim que eu gostei muito de estar aqui e também contente, alegre, feliz, porque eu posso dizer assim, eu recebi um convite de uma amiga da minha esposa e é muito bom ver o seu crescimento. É um crescimento que é fruto de um trabalho, assim, a longo prazo. Sempre vi você se estudando, se dedicando, uma batalhadora, lutando pela sua família, lutando aí pelos seus, profissionalmente, né? Sempre vi você, assim, tudo que você fez, assim, sempre com a maior entrega, com o maior amor, com a maior dedicação. Seja no ambiente familiar, seja profissionalmente. Eu, a Patrícia, posso falar pelo meu sogro, pela minha sogra, não só te respeitamos, como admiramos, né? Como amigo, como profissional e como filha. E como mãe, como esposa. Então você tem, assim, o nosso abraço fraternal sempre, viu? Ai, meu Deus, estou emocionada aqui. Obrigada pelas palavras. Nossa, agora eu vou até me recompor aqui para terminar. Muito obrigada, viu, de coração. E vamos marcar mais, porque foi muito bom e passa muito rápido. Vamos, obrigado. E vocês viram, se liderar é difícil, liderar sem estrutura é mais. E uma liderança ruim, com certeza, impacta não só o resultado, mas toda a cultura e as pessoas da sua organização. Se você gostou desse episódio, se essa conversa fez sentido para você, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, que isso nos motiva a trazer cada vez mais um conteúdo aí de tão alto valor para quem ocupa cargos de liderança. Muito obrigado pela participação e até a próxima.